Olá pessoal, meu nome é Pauliana, eu estou aqui para assumir a disciplina de História com vocês, certo? E hoje, para iniciar essa nossa discussão, eu trouxe um conteúdo sobre a Idade Média, certo? Que foram as Cruzadas, ok? Então, as Cruzadas, ou também como conhecidas, chamadas Guerras Santas, né, aconteceram ali na Europa, né, entre a Europa e o Oriente, mas foi promovida pela Europa, certo? E como foram essas guerras santas? Elas ficaram conhecidas como guerras santas porque foram empreendidas tanto por reis, né, como pela própria Igreja Católica, né? E o que é que eles objetivavam, né? Qual que era o objetivo dessas guerras? Essas guerras tinham o objetivo de libertar a cidade de Jerusalém, né? Ou a cidade santa, né? Que é a cidade dita e conhecida como a cidade em que Jesus andou, né? Então, tanto povos muçulmanos como povos cristãos vão considerar essa cidade como uma cidade santa, né? E logicamente, sendo assim, eles vão ter o quê? Muito apreço por essa cidade e vão querer essa terra, né, em sua posse, certo? E aí, de antemão, eu vou trazer para vocês que Jerusalém estava sob o domínio dos muçulmanos, certo? E havia uma grande rivalidade tanto entre os muçulmanos e os cristãos. Mas, professora, por que essa rivalidade acontecia entre eles? Essa rivalidade acontecia entre eles porque ambas as religiões, elas tinham o grande objetivo de se expandir pelo mundo, certo? Ou seja, eles queriam catequizar mais e mais pessoas, certo? Eles queriam converter as pessoas para a sua religião. E não era tão simples assim, porque com esse expansionismo desse ideal dessas religiões, eles também faziam o quê? Uma dominação de espaço territorial, né? Enquanto mais terras, mais poder nesse momento, tá, galera? Então, e por que eram chamadas de cruzadas, né? Porque literalmente eles cruzavam da Europa. Não sei se esse mapa não vai estar muito nítido para vocês, mas não fiquem preocupados porque eu vou enviar no grupo, certo? Eles cruzavam aqui a Europa até o Oriente, né? Até chegar aqui em Jerusalém, né? Por que eles também queriam tanto, né? Assim, chegar em Jerusalém, né? O que é que acontecia? Como essa cidade de Jerusalém, ela estava sob o domínio dos muçulmanos, né? Dos povos turcos, certo? O que é que vai acontecer, né? Como está sob o domínio dos muçulmanos, os muçulmanos não vão permitir que os cristãos entrem na cidade, certo? Porque eles consideram como uma afronta ali nesse momento, né? Eles não vão permitir a entrada dos cristãos europeus. E aí eles vão começar, né, a fazer essas cruzadas para libertar Jerusalém, né? Então, como eu já falei para vocês, um dos objetivos principais era reconquistar essa terra santa, né? Porque os europeus amavam, né, ir para Jerusalém, para poder conhecer a cidade onde Jesus andou, certo? E aí eles iam constantemente. Claro que quem tinha dinheiro, né, os nobres que costumavam fazer isso, né? Pobre plebeu não vai para canto nenhum, né? Outro objetivo era o quê? Era dominar as rotas comerciais para o Oriente, mais conhecido como um único dos objetivos que funcionou, certo, galera? Por quê? Como assim eles queriam dominar rotas? Eles não atravessavam aqui da Europa para o Oriente? Então, com isso, eles faziam o quê? Acordos aqui com alguns povos, né, do Oriente, e aí traziam alguns produtos para a Europa e vendiam, certo? Então, vai ser muito investido nessas cruzadas também. Os comerciantes vão investir muito nas cruzadas, com fins, né, para alimentar o comércio da Europa, né? E outro objetivo, né, um dos principais objetivos também, é conter a expansão muçulmana, né? Porque com a expansão ou seja, os muçulmanos estavam aqui, né, no Oriente, e eles viam o rumo deles para a Europa. Se eles chegam na Europa, eles vão fazer o quê? Eles vão dominar o território europeu e aí vai sobrepor a sua religião sobre os povos europeus. E a Europa não quer isso, né? Porque eles são cristãos, certo? Então, esses são três objetivos fundamentais aí que vão levar, né, essas cruzadas, certo, galera? Então, aqui vamos para as principais cruzadas, certo? Houveram ao todo, pessoal,
8 cruzadas, certo? 8 cruzadas ocorreram. As principais delas foram o quê? A primeira cruzada, a segunda e a quarta, né? A primeira começou lá em 1096, sabe? Depois de Cristo, até 1099. A segunda cruzada foi de 1189 a 1192 e a quarta cruzada aí de 1202 até 1204, certo, galera? E por que essas são as principais cruzadas, né? Porque essas, galera, a primeira, né, porque ela foi comendada, de certa forma, por nobres, certo? Então, os nobres investiram fortemente nessas cruzadas, né, os reis e os nobres, e ela foi, além de ser a primeira cruzada, obviamente, eles conseguiram, né, escorraçar, de certa forma, e ter o domínio aí de Jerusalém, né? Só que, o que acontece? Esse domínio vai ser por muito pouco tempo, porque logo os muçulmanos eles vão conseguir controlar Jerusalém novamente, né? Fazendo com que essas cruzadas durem por muito mais tempo, certo? E aí, a segunda cruzada, né, ela vai ser caracterizada porque os nobres eles não vão só investir nessas cruzadas duramente, como eles também vão participar dessas cruzadas. Então, eles vão junto com os soldados até Jerusalém para poder lutar, né, pela Terra Santa, enfim. E a quarta cruzada ela também vai ter, né, aí essa participação dos nobres, certo? Tanto de nobres como inclusive padres, né, também vão participar aí dessa quarta cruzada, galera. E o que acontece? Com a participação dos nobres, meu povo, o que vai acontecer? Muitos desses nobres vão morrer nessas guerras, certo? E aí, muito dinheiro também vai ser gasto, ou seja, muita gente vai falir, e isso vai fazer com que um modelo econômico que era sustentado na Europa nessa época seja desbancado, né, e comece a ruir, né, que era o quê? O feudalismo. Deixa eu escrever mesmo para vocês. Gravem esse modelozinho econômico, tá, gente? Feudalismo. Ele é muito importante porque ele vem antes do capitalismo, certo, galera? Então, o feudalismo ele era um modo de produção, né, um modelo econômico da Europa, né, na época. E aí, com a ida, e aqui tinha o quê? A gente tinha o rei, a sociedade deles era dividida dessa forma. O rei e os nobres, certo? E aí, o rei ele comandava o reino, obviamente, e os nobres eles comandavam os feudos. Considerem isso aqui como um pedaço de terra, tá, galera? Os nobres eles comandavam os feudos, né? E nos feudos havia o quê? Os plebeus, né? Que trabalhavam ali para os nobres, certo? Então, com os nobres falecendo, morrendo nessas guerras, né? Acabou diminuindo muito esse número de nobres, né? Esses donos de terras dentro da Europa. E essas terras iam para quem? Iam para o rei. E o rei o quê? Ficava com mais poder dentro da sociedade, né? Só que em contrapartida, lembra do que eu falei para vocês? Que um dos únicos objetivos que deram certo foi dominar as rotas por Oriente, né? Então, o que os europeus descobriram lá no Oriente? Um negócio chamado especiarias. Deixa eu ver onde eu botei. Especiarias. E aí, o que eles faziam com essas especiarias? Eles traziam para a Europa, né, através dessas rotas que eles passaram a dominar, e aí compravam bem baratinho, porque essas especiarias já estavam difundidas no Oriente, e aí eles traziam para a Europa e vendiam muito caro, né? Obviamente, quem tinha poder aquisitivo compravam essas especiarias. Mas o que eram essas especiarias, né? Eram pimenta, né? Pimenta do reino, páprica, enfim, temperinhos mesmo de botar na comida, né? Porque nessa época, galera, não tinha geladeira, certo? Então as comidas elas estragavam com muita facilidade. Então o que acontece? Eles traziam essas especiarias e aí fazendo com que as comidas durassem por muito mais tempo, certo? Então um dos dois objetivos, das duas consequências foi o quê? O renascimento comercial, certo? Aqui através dessa dominação das rotas e a crise desse feudalismo, né? Como eu acabei de explicar, e o intercâmbio cultural, que foi o quê? Esse uso das especiarias, além do que
da matemática, da astronomia e da medicina, ou seja, os europeus eles acabaram sugando muita coisa da cultura aí do Oriente, certo, gente? Então, isso trouxe o quê? Impactos tanto na matemática, como na astronomia, como na medicina, certo? Então, foi um conhecimento aí que foi agregando aí a cultura europeia, certo, galera? Então, para início de discussão, certo? O que vocês precisam saber aí de início sobre as cruzadas são mais ou menos essas informações, certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Pelo próprio grupo mesmo. Vou mandar esse mapa para vocês, certo? Para vocês terem aí uma ideia melhor, para vocês conseguirem enxergar melhor, né? Porque está um pouco distante. E a atividade de vocês também eu vou mandar no grupo, certo, galera? Então, um beijo e até a próxima.